Você sabe o que de fato, o que é o trabalho em altura? Eu, Maciel da Squad Vertical, vou passar para vocês, mas naquele estilo que vocês já conhecem, né? Então olha aqui, 35.2.1, aplica-se o disposto nessa norma a toda atividade com diferença de nível acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Então aqui, ó, para a gente já começar a resolver nossos problemas, toda atividade em altura ela tem que ter duas características. Quais? Ter diferença de nível de 2 metros do nível inferior e ter risco de queda. Então, se não tiver ou uma ou outra, não é atividade em altura. Vem cá. O que é nível inferior para a gente começar a entender? É o piso de referência segundo a consolidação da norma 35 lá no Ministério do Trabalho. Então, aqui, ó, nível inferior 2 metros em relação ao trabalhador. Então, se tem 2 metros aqui e o risco dele cair, é atividade em altura. O nosso piso de referência é aqui embaixo. Nesse caso, aonde que é o nível de referência? É aqui embaixo. Mas a partir do momento que eu abro uma escotilha e eu crio um espaço, o meu nível de referência, o meu nível inferior, passa aqui para baixo. Então, se esse trabalhador tiver aqui exposto nessa borda, que tem essa diferença de 2 metros e existe a possibilidade dele cair, também é atividade em altura. Então, não é o solo nem o piso, é o nível inferior. E o nível inferior, como a gente viu aqui, ele pode mudar se tiver ali um buraco, uma cratera ou algo similar. Então, atividade em altura é isso. Nível inferior, diferença de 2 metros, risco de queda. Então, isso é atividade em altura. E o que não é atividade em altura? Muitas pessoas confundem e têm dificuldade, às vezes, de entender isso aqui, ó. Eu ministro curso para desenvolvimento de profissionais em altura, engenheiros, técnicos, bombeiro civil, acesso por corda, e essa pergunta gera dúvida. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um mezanino de 5 metros, mas o acesso desse trabalhador é uma escada normal, com corrimão, escada em 45 graus. A partir do momento que ele se posicionou na plataforma, mas a plataforma tem guarda-corpo em volta, não é atividade em altura, porque apesar de ter diferença de nível de 5 metros, não existe a possibilidade de queda. Lembrando que o guarda-corpo tem que seguir normas e etc. Não é atividade em altura. Um outro exemplo é esse aqui, ó. Vamos exagerar aqui, imaginar que esse mezanino tenha 10 metros de altura. O trabalhador subiu nessa escada fixa vertical. A própria escada é o ponto de ancoragem. Chegou aqui, ó, ele ancorou, passou para dentro e fechou uma portinhola aqui, igual guarda-corpo, seguro. Dentro desse campo de trabalho dele, é atividade em altura? É só a gente analisar. Tem diferença de 2 metros? Sim. Existe o risco de queda? Não. Então, não é atividade em altura. Para ser atividade em altura, tem que ser sim e sim. Então, olha aqui. Aqui dentro, ele pode tirar o cinto, ele pode trabalhar porque ele está cercado por guarda-corpo, uma proteção coletiva que descaracterizou o risco de queda. Então, não é atividade em altura. Mas aí você pode me perguntar, mas e se não tiver esse portão aqui, essa portinhola, e permanecer assim? Aí sim existe um risco de queda nesse acesso. Essa atividade caracteriza atividade em altura porque agora tem risco de queda. Fechando, não é atividade em altura, apesar de ter 10 metros de altura. Lembrando que essas características aqui de escada, isso é muito usado na indústria. Às vezes tem uma chaminé lá de 30 metros, vai dar uma manutenção aqui, ó. A empresa vem e cria a escada em patamar, até no topo, chega aqui, ó, cerca tudo de andaime com guarda-corpo e todos os trabalhadores aqui ao redor, tanto o acesso quanto a atividade, não precisa de atividade, não precisa de cinto de segurança, apesar de estar em 30 metros de altura. Tá bom? Então, e para finalizar, a pergunta mais recorrente que eu recebo nos cursos, ó, plataforma elevatória. Por que o profissional tem que usar sistema aqui individual de proteção contra queda, sendo que existe o guarda-corpo? E a pergunta a resposta é muito óbvia. A gente está falando de um equipamento que se move e se ele passar em cima de qualquer obstáculo, aqui acontece o efeito que a gente chama de catapulta ou chicote, que balança essa estrutura e joga esse profissional para fora, ocasionando a queda. Por isso que plataforma elevatória, apesar do guarda-corpo, tem que ter aqui proteção individual
contra queda. Isso aqui é parte do curso que a gente vai lançar, tá para lançar desde o ano passado, que é desenvolvimento para profissionais da altura. Isso não é um curso de multiplicador EAD, vai ser um curso EAD, mas vai ser um curso para desenvolvimento, para quem quer entender a norma passo a passo, dicas, equipamentos e etc. E o curso inteiro vai ser nesse estilo aqui, ó, simples, fácil e objetivo.